Se você puder, tome o seu lugar em nome de Jesus. Mais uma vez, seja bem-vinda, bem-vindo. Nós vamos cear daqui a pouco, mas eu gostaria de compartilhar uma palavra no seu coração nessa noite, no texto de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Esse dia 11 de setembro entrou para a história, né? Foi a data, talvez inaugurou o século 21, e eu tenho poucas recordações claras, mas eu lembro com muita exatidão desse dia 11 de setembro. O meu avô havia viajado para o Ceará, e eu estava no bolicho, no lugar dele com a minha avó, né? E estava me achando, porque estava lá cuidando do bolicho do meu avô. O bolicho, irmãos, é aquela mercearia que compra mais caro, vende mais caro porque vende tudo fiado, né? O pessoal não paga, né? O meu avô era o cearense que tinha um boliche no bairro lá, e eu estava com a minha avó, e foi um tempo muito gostoso. Mas eu lembro desse dia, quando entrou aquela musiquinha da Rede Globo, aquela chamadinha, quando você ouve, se dá uma angústia no seu coração, né? E as imagens daqueles aviões sobre aquelas torres, e a notícia de que havia um outro avião sequestrado, o Pentágono. Talvez para essa geração não tem muito sentido essa coisa do ao vivo e a cores, né? Nós somos a geração da live, mas aquele era um fato inédito, né? Um atentado terrorista sendo mostrado ao vivo e a cores. E eu me lembro desse dia com muita clareza. E naquele dia uma expressão passou a fazer parte do nosso vocabulário, que é a ideia de jihad, de guerra santa, né? Aqueles homens criam piamente que estavam fazendo a vontade de Deus. Eles se planejaram durante muito tempo, levantaram os recursos para aquele ato, conseguiram financiamento, se organizaram, treinaram para aprender a pilotar avião, e eles levaram a cabo aquele atentado terrorista, entendendo que essa era a vontade de Deus. E é sobre a vontade de Deus que eu gostaria de conversar com você nessa noite. Esse texto fez parte da minha devocional, e eu quero ler com você carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. É um capítulo pequenininho, e eu gostaria de compartilhar rapidamente esse texto com você nessa noite, para a gente ceiar daqui a pouco. A versão está exposta ali, mas você pode acompanhar aí também na sua Bíblia. Romanos capítulo 12, eu passo a ler assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um de vocês que estão aí na CBPAS nessa noite, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apegue-se ao bem. Ame uns aos outros com um amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Acabamos de fazer isso aqui. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem.
Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém, irmãos? Eu li esse texto essa semana e eu não sei por que motivo, mas ao final dessa leitura eu lembrei de uma música dos Titãs chamada Epitáfio, em que o compositor diz de muitas coisas que ele gostaria de ter feito que ele não fez. Eu queria ter amado mais, eu queria ter chorado mais, eu queria ter trabalhado menos, eu queria ter me preocupado menos com problemas pequenos. E eu olhei para esse texto e eu lembrei dessa canção. Mas essa canção tem um refrão pouco usual: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Talvez essa expressão vontade de Deus na nossa cultura evangélica seja esse: o acaso vai me proteger. Às vezes a vontade de Deus justifica as nossas vitórias, mas justifica também os nossos fracassos. E eu queria falar um pouquinho com você nessa noite sobre a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida da nossa comunidade de fé. Eu lembro de um irmão me chamando para conversar, e nós sentamos e ele disse para mim: agora eu estou no centro da vontade de Deus, o Senhor tem cumprido em mim a sua vontade. E eu falei: o que aconteceu, meu irmão? Ele falou: agora eu conheci uma pessoa que tem cuidado de mim, que tem me feito os meus dias muito felizes. Eu falei: é mesmo? E ele passou a me contar aquela história, e ele queria me convencer de que Deus havia colocado na vida dele uma pessoa, e ele estava num relacionamento extraconjugal, e ele dizia que ele estava cumprindo a vontade de Deus. Eu falei: querido, você acredita no que você está falando? Você vai deixar a sua família e os seus filhos, você vai abandonar a sua casa, exatamente como o seu pai fez, mas o discurso dele era justificado sobre essa expressão de que ele estava fazendo uma vontade de Deus. Eu queria destacar algumas verdades desse texto. A primeira vontade de Deus para a minha e para a sua vida é esse apelo do apóstolo Paulo: meus irmãos, pelas misericórdias, na nossa linguagem seria pelo amor de Deus, meu querido, meu irmão, eu peço que você se ofereça. Eu peço que você entenda que não se trata de uma nova religião, de um novo sacrifício. O que acontece com o evangelho da transformação acontece dentro de nós. O que nós vamos fazer aqui, irmãos, é importante, é uma declaração, é uma celebração, mas isso não nos torna mais ou menos santo, isso não nos salva, isso é a expressão do que está dentro do nosso coração, daquilo que nós temos vivido. O apóstolo Paulo diz: olha, a vontade de Deus é que vocês sejam transformados. Não se trata de uma religião, não se trata do seu sacrifício, mas do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. E a vontade de Deus é que nós sejamos transformados não externamente, mas internamente. Essa expressão transformação, irmãos, vem de metamorfose. Na biologia é quando o girino vira um sapo. Há uma transformação visível, notória. É quando a lagarta se transforma numa borboleta. Há uma mudança, mas essa mudança ela começa internamente. A vontade de Deus é que nós sejamos transformados pelo Evangelho. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. A vontade de Deus para mim e para você que o Senhor possa morar no seu coração. É o que Jesus chama de nascer de novo. Um dia um religioso, puro sangue, zeloso, procurou Jesus, dizendo: Jesus, o que eu faço para ser salvo? Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus.
E aquele homem diz: como eu retorno lá no ventre da minha mãe? Como que eu posso nascer de novo, Jesus? Jesus diz a mesma coisa: se você não nascer, você não pode entrar no reino de Deus. O Evangelho, querido, nos muda por dentro. E quando isso acontece, irmãos, é tão lindo o que ele diz no verso de número 3: eu digo a cada um de vocês, não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando existe esse encontro do nosso espírito com o Espírito Santo, nós não somos arrogantes, irmãos. Nós não desprezamos o fraco. Quando isso acontece no nosso coração, nós deixamos o lugar da autocomiseração, da vítima, das circunstâncias. Pelo contrário, pense com moderação, seja equilibrado. Quando nós estamos na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós temos equilíbrio na nossa vida emocional. Nós não somos arrogantes, irmãos. Nós não somos os coitadinhos. A vontade de Deus é que nós sejamos transformados pelo sacrifício que aconteceu nessa cruz. Ela está vazia. A vontade de Deus, irmãos, nos versos 4 a 6. Porque assim como num só corpo, nós temos muitos membros, mas nem todos esses membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se o Evangelho, se a vontade de Deus é que nós sejamos transformados, nós temos um combinado aqui, irmãos, que essa é a pausa ocasional. Você adora a Deus e acorda quem está aí do seu lado, tá bom? Vamos fazer um teste de novo? Foi melhor. A vontade de Deus, irmãos, e nessa noite nós estamos com esse propósito de sentar à mesa, de repartir o pão, de tomar o cálice, é perceber que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E ao fazer isso, eu me percebo pertencente a esse corpo, mas eu também percebo o meu irmão como pertencente a esse mesmo corpo. O meu irmão com as suas diferenças. Eu falava pela manhã que esse corpo tem membros que são muito fortes, e nós precisamos desses crentes fortes. E esses caras são tão fortes que eles são pouco flexíveis. São aqueles ossos grandões que não têm articulação. E essas pessoas, esses membros, eles são importantes para que a gente continue avançando, para que a nossa passada seja larga, para que a gente corra, para que a gente não pare. Mas esse mesmo corpo tem aqueles membros que são as articulações. São aquelas pessoas flexíveis que dão passada a nossa corrida, né? Quem tem problema de joelho sabe o que é a articulação, a importância de uma articulação que funciona bem. Nós somos esse corpo cujos membros fortes são mais rígidos, pouco flexíveis, mas nós temos aqueles membros que são articulados, que conseguem se relacionar bem, que conseguem perceber o outro, e é assim que nós caminhamos enquanto corpo de Cristo. A vontade de Deus é que nós se percebamos como esse corpo em movimento, irmãos. Esse corpo diverso. Sabe, querido, não existe diversidade maior no mundo do que na igreja de Jesus. Essa palavra talvez foi sequestrada por alguns movimentos, por algumas ideologias, mas eu gostaria de te convidar nessa noite a superar esse sequestro dessa expressão. A diversidade, o lugar da diversidade é na igreja de Jesus. A igreja nasce, irmãos, numa casa com 120 pessoas, velhos, adultos, adolescentes, homens, mulheres das mais diferentes nacionalidades, irmãos. Não existe talvez um evento mais democrático do que o Pentecoste. E a partir daquela experiência, o Evangelho se dissipa pelo mundo, na diversidade, irmãos, na diversidade. Nós estamos lendo a carta de Romanos. Romanos não foi alvo de visita de nenhum apóstolo. Paulo não esteve, só esteve mais tarde preso. Ninguém esteve em Roma, não aconteceu nada em Roma, do ponto de vista
extraordinário. Sabe o que aconteceu em Roma, irmãos? Pessoas que experimentaram o Evangelho em Jerusalém, na Samaria, pessoas que foram transformadas, foram morar em Roma. Sabe o que eles fizeram em Roma? Começaram a se reunir nas casas, e nasciam ali células, na cidade de Roma. Quando nasce uma igreja, sem ninguém ter visitado, irmão, porque o Evangelho é feito de pessoas simples, de homens e mulheres simples, não tem a ver com teologia, tem a ver com a transformação do meu e do seu coração. Nós somos corpo, querido, e há diversidade no nosso meio, e essa diversidade é a maior riqueza que nós podemos ter como igreja. Supere essa ideia de diversidade ideológica, mesquinha, agressiva, odiosa, e perceba como que não existe lugar no mundo, irmãos, onde o rico e o pobre se sentam e conseguem amar e respeitar hoje, que não seja na igreja de Jesus. Eu não conheço, irmãos, eu não conheço lugar, não conheço, a não ser quando são discípulos e discípulas de Jesus. A vontade de Deus é que nós nos percebamos como participantes dessa mesa. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, eu não sei o que você tem vivido nesses dias, mas eu quero que você entenda que você é convidado a fazer parte desse corpo. Você só não faz se você não quiser. Essa semana os ingleses estão radiantes porque eles têm um novo rei, o rei Charles, né? Nós não sabemos quanto tempo vai durar o reinado do Charles, mas nós temos um rei que reina eternamente. E esse rei chama você não de súdito, de súdita, chama você de filho e filha amada dele. Ah, querido, isso é muito precioso. Isso é muito precioso. A vontade de Deus é que a gente se perceba como participante dessa mesa. O verso 21, o apóstolo Paulo diz algo lindo, forte, significativo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O apóstolo Paulo não esteve, irmãos, no Sermão do Monte. O apóstolo Paulo não ouviu o sermão de Jesus, mas ele sabia que ele estava produzindo exatamente o que foi ensinado pelo Senhor. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. O apóstolo Paulo está repetindo as palavras do Senhor Jesus. Muitas vezes, irmãos, eu me vi diante da onipotência da maldade. E diante do mal, irmão, parece que nós não temos outra alternativa a não ser mal também. Não se deixe vencer pelo mal, porque só há um jeito de vencer o mal. Vença o mal com o bem. A vontade de Deus, irmãos, é que a gente vença, que a gente avance, mas que a gente vença, irmãos, essa tentação de um amor fingido, de um egoísmo, de uma mesquinhez, de uma preguiça espiritual, de um orgulho, e o desejo, irmãos, natural que nós temos de pagar o mal com o mal. O pastor Martin Luther King tem um sermão, uma mensagem que ficou conhecidíssima, e ele diz que nós temos que amar os nossos inimigos por pelo menos 3 razões. Ele diz que, primeiro, os nossos inimigos não são totalmente mal, e eles não estão fora do alcance do amor de Deus. Segundo, retribuir o ódio multiplica ainda mais o ódio e aumenta a escuridão de uma noite que já está sem estrelas. E por fim, irmãos, o que Luther King diz,
que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós temos que vencer o mal com o bem, porque o amor é a única força possível de transformar o nosso inimigo em amigo. Eu não sei se você já teve essa experiência, irmãos, de um inimigo virar o seu amigo. Eu já tive, irmãos. É uma experiência incrível. Quando o ódio é transformado em amor. Quando a raiva é transformada num sentimento de fraternidade. Sabe quando isso acontece? Quando o nosso coração é transformado. Quando a gente não quer pagar o mal com o mal. O apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, mas nem sempre ela é agradável, irmãos. Às vezes a vontade de Deus, ela dói na nossa carne. O apóstolo Paulo começa essa carta dizendo: irmãos, eu estou me planejando para ir visitá-los. Eu quero muito estar com vocês. Eu quero conhecer essas células. Eu quero comer com vocês. O apóstolo Paulo chega, irmãos, anos mais tarde em Roma, como prisioneiro. O navio que ele está naufraga, uma tragédia, 200 pessoas em alto mar. Ele vai para uma ilha, chega numa ilha, faz uma fogueira, uma cobra morde ele. Irmãos, pensa na luta do apóstolo Paulo. E aquele que queria ir como um visitante, chega em Roma como um presidiário. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, mas nem sempre ela nos agrada. O que me toca muito nessa carta, irmãos, é que o apóstolo empreendedor, visionário, planejado, agora é um apóstolo Paulo dos relacionamentos. Ele chega em Roma, ele conquista o coração do imperador. O imperador dá a ele a autorização de alugar uma casa e ficar preso naquela casa. O apóstolo Paulo talvez inaugura a ideia de prisão domiciliar. E ele fica 2 anos, irmãos, em Roma. E o texto diz que ele recebia todas as pessoas que o procuravam na casa. Ele estabelece uma célula, irmãos, em Roma. E ele passa 2 anos ministrando. O texto diz que naquela casa, prisioneiro de César, ele anuncia o reino de Deus e aquilo que Jesus fazia na vida das pessoas. Essa carta é considerada, irmãos, o ponto alto da teologia. Sabe quem lecionava a carta aos Romanos? O Martinho Lutero. Ele dizia que o livro mais importante do Novo Testamento é essa carta, a carta de Romanos, porque ela nos faz perceber que a fé não tem a ver com obras, com sacrifício, mas com o sacrifício de Jesus, por mim e por você. Sabe como é que o apóstolo Paulo termina a carta de Romanos, irmãos? Não é fazendo um tratado teológico, nós não temos tempo de ler, irmãos, mas o apóstolo Paulo, só alguns versos, irmãos. Irmãos, eu recomendo que vocês recebam a irmã Febe, que está servindo na igreja, para que vocês recebam no Senhor como convém os santos, e ajudem em tudo que vocês puderem. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, arriscaram a própria cabeça. Isso eu lhes agradeço. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. A igreja está reunida na casa deles. Saúde, meu querido. Irmãos, é uns nomes meio estranhos assim, né? Se você estiver pensando em ter um filho, tem uns nomes bem legais aqui, bem atípicos assim. Saúde, meu querido Epêneto, fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes, a minha família, meus companheiros de prisão. Saúdem Ampliato, meu querido amigo. Saúdem Urbano, nosso cooperador. Saúdem meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo começa a falar uma série de nomes de pessoas que passaram pela sua vida, que marcaram a sua história. O apóstolo Paulo construiu amigos na sua jornada. São pelo menos 26 pessoas que são citadas no capítulo 16. E 5 células, 5 igrejas que se reuniam nas casas. Porque o visionário se tornou o homem dos relacionamentos. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos transformados. A vontade de Deus é que a gente se perceba
como pertencente a essa mesa. Há um lugar nessa mesa para mim e para você. A vontade de Deus é que a gente vença, que a gente continue avançando. O epitáfio dos Titãs, epitáfio significa uma escrita em cima de um túmulo, né? A tradução disso é uma inscrição, uma frase em cima de um túmulo. São letras vivas em cima de pessoas mortas. E eu percebo que esse texto esse convite do Evangelho, para mim e para você, é exatamente o contrário. O apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus se manifesta através de você, que nós somos cartas vivas, irmãos, escritas não com tinta, mas com o Espírito Santo do Deus vivo, não em tábuas de pedra como o epitáfio, mas no seu coração. O epitáfio é aquilo que eu não pude fazer. Eu queria ter amado mais, queria ter chorado mais, queria ter visto o sol nascer, queria ter trabalhado menos, queria ter me desgastado menos com problemas pequenos, mas eu morri. Isso ficou para trás. O Evangelho é exatamente o convite contrário. Esse transformar, irmãos, é presente, é futuro, é esperança, é daqui para frente. O sacrifício ficou, já aconteceu por mim e por você. E nós temos a oportunidade de reescrever a nossa história. Você pode ficar de pé? Eu queria que você orasse, que você colocasse a sua vida diante de Deus. Mas o que as pessoas têm lido, se você é uma carta viva de Cristo? Qual é a mensagem que a nossa vida transmite? Não mais como um epitáfio. Uma criança passeava no cemitério e ela perguntou para o pai dela: papai, aonde eles enterram aqui as pessoas más? Porque no cemitério todo mundo é gente boa, deixou saudade, marcou. Nós temos a oportunidade de escrever a nossa história nessa caneta do Espírito Santo. Você quer fazer isso nessa noite? Feche seus olhos. Quero que você coloque a sua vida. Eu não sei o que Deus tem para você especificamente. Deus chama as pessoas específicas para tempos específicos, para obras específicas. E é muito lindo quando a gente vê uma professora fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer. É lindo quando nós vemos um médico fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Quando nós vemos um advogado fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Durante algum tempo, irmãos, eu fugi dessa vontade de Deus. E eu transferi essa responsabilidade para pessoas, dizendo: Deus, usa fulano para falar comigo. Quando Deus se revela a mim e a você. Feche os olhos, coloque a sua vida diante de Deus. Fala: Deus, eu quero viver a sua vontade. Eu sei que ela é boa, ela é perfeita, nem sempre é agradável, às vezes ela dói, às vezes ela machuca, mas ela é um convite para escrever não um epitáfio, mas para deixar um legado. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite, Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, porque há um lugar na mesa para nós, sendo pobres, fracos, pecadores, medíocres, em fuga do nosso chamado, em fuga, Pai, das nossas responsabilidades, mas nós queremos ser transformados pelo poder do Evangelho, Pai. Faz isso, nós queremos viver uma vida equilibrada, Pai. Não queremos, ó Deus, ser arrogantes, prepotentes, porque a esses o Senhor resiste, mas o Senhor, ó Deus, dá graça aos humildes, Pai. Faz isso em nosso coração, Pai. Nós queremos ser corpo, queremos aprender a viver nessa diversidade de pessoas tão diferentes, mas que são discípulos e discípulas do Senhor. Nós queremos vencer, Pai, vencer essa tentação de um amor fingido, Pai, e queremos viver, ó Deus, verdadeiramente a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus, porque as Suas palavras não são escritas, ó Deus, em tábuas de pedra, mas são escritas, ó Deus, em nosso coração. Escreve mesmo, Pai,
Escreve nessa noite uma nova história, um novo destino. Nós iremos, ó Deus, te dar toda a honra, Pai, todo louvor e toda a glória. Obrigado por esse amor. Obrigado porque, sendo Rei e Senhor, o Senhor, ó Deus, nos chama de filhos e filhas amadas de Deus, Pai. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por ter esse lugar à mesa. Obrigado pela sua misericórdia, Pai. Ela se renove sobre as nossas vidas. Nessa noite, neste culto, nesta reunião, nesse ceiar, Pai. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Quero que você fique de pé. Nós vamos ceiar daqui a pouco. Faça isso com alegria. Nós celebramos aquele que ressuscitou. Amém? Consagramos todo nosso ser.